Oi gente, tudo bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse. Quem aí já ouviu falar que o cortisol é o hormônio do estresse? Realmente, ele é liberado quando a gente precisa ter uma resposta rápida a um ambiente hostil, a uma mudança do nosso ambiente externo, ou às vezes até interno. Mas ele não é só responsável por isso, ele é responsável por várias outras inúmeras funções. Bom, então o estresse, ele foi pela primeira vez descrito por um pesquisador chamado Cannon, em 1929, quando ele estudava o que era a homeostase, ou seja, a homeostase é o equilíbrio do nosso meio interno, o equilíbrio do nosso metabolismo. Foi ele que definiu pela primeira vez que a homeostase é a capacidade do nosso organismo de se manter estável frente a um ambiente mutável. Depois disso, em 1956, um outro pesquisador chamado Seeley, ele descreveu o estresse pela primeira vez como algo negativo. Bom, ele definiu o estresse como qualquer coisa que nos tire do nosso equilíbrio, qualquer coisa que nos tire da homeostase. Então, nesse caso, a gente pode entender que o estresse não é só algo emocional. Não é só, por exemplo, uma preocupação com questões financeiras, ou com trabalho, ou com filho que não vai bem na escola. O estresse também pode ser uma dieta mal equilibrada, pode ser um exercício físico extenuante, uma privação de sono. Tudo isso são coisas, uma doença, uma cirurgia, tudo isso são fatores que nos tiram do nosso equilíbrio do meio interno. E foi esse pesquisador também que acabou definindo, foi o primeiro a descrever que uma resposta sustentada ao estresse pode provocar a longo prazo lesões teciduais, o aparecimento de doenças, inflamação no nosso organismo. E foi daí que surgiu toda essa relação do estresse com o aparecimento de outras doenças. É interessante a gente notar que bem nesse período que ele estava pesquisando isso, foi logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Então a gente consegue analisar esse contexto histórico em que ele pôde observar, através do ponto de vista clínico, como o estresse ele pode causar todas essas alterações no nosso organismo, essas alterações ruins, o estresse a longo prazo. E não só naqueles soldados que estavam na frente de batalha, mas a privação de alimentos, né, a restrição de alimentos, que também teve naquela época. Foi um período de muitas incertezas, de crise econômica. Então, como tudo isso acaba, sim, gerando... pode acabar gerando até modificações orgânicas no nosso organismo, como lesões teciduais, como eu já falei, e doenças mesmo. E aí, o que acontece? Quando isso acontece de forma crônica e sustentada, então, por ser por nosso corpo ele priorizar essas funções que são mais importantes, ele vai estar tirando da jogada outras funções que também são importantes, mas que não seriam tão importantes nesse momento que ele precisa se defender. Então, um dos primeiros sistemas a ser tirado da jogada, né, ele vai ser o sistema reprodutor. Então, porque quando você está querendo fugir de um leão ou se defender de alguma coisa, você não vai se reproduzir. Então, o sistema reprodutor é o primeiro que vai deixar de funcionar. Então, assim, isso cronicamente pode levar a síndrome do ovário policístico, endometriose, infertilidade no homem, infertilidade, essas outras causas na mulher que também são causas de infertilidade. O segundo sistema a ser tirado da jogada é o sistema digestivo, porque o sistema digestivo em repouso, ele também é um sistema que gasta muita energia. Então, o que acontece? Quando tem essa reação ao estresse, então a gente tem vasoconstrição, diminui a oxigenação dos tecidos, diminui a oxigenação do intestino. Quando a gente diminui a função do sistema digestivo, vai haver menor liberação de enzimas, vai haver uma digestão mais demorada, vai haver sobra de alimentos no intestino, e isso tudo vai levando a longo prazo ao desenvolvimento da microbiota ruim também,
e a disbiose. Então é uma consequência, a disbiose é uma consequência dessa reação. Então por aí a gente pode perceber que o estresse ele leva a uma repercussão sistêmica no nosso organismo, ao declínio de várias funções e a um comprometimento também de várias funções do nosso organismo. Então não é apenas uma questão psicológica, né, o estresse. Não é só a ansiedade que também cursa com estresse, não é só a insônia que também cursa com estresse, não é só uma questão psicológica, é toda uma questão fisiológica, sistêmica que acontece no nosso organismo e que provoca várias alterações que são deletérias e que a longo prazo também vai acelerar o processo de envelhecimento. Então qual que é a grande questão aqui? O que eu quero dizer para vocês com esse vídeo? É que hoje ninguém vai estar imune ao estresse, né? O estresse ele é uma coisa inerente à nossa realidade hoje, ao nosso mundo de hoje, que é muito acelerado, é tudo muito rápido, a gente está sendo constantemente bombardeado por informações e a gente não vai estar imune a isso, mas a gente pode escolher como que a gente pode reagir a tudo isso. E tem várias medidas que vão nos auxiliar em relação ao manejo de todas essas questões. Então, assim, a gente tem hoje, como eu sempre digo, todas aquelas práticas integrativas que ajudam. Não necessariamente a gente precisa recorrer, não, na verdade, assim, nem vai ser bom a gente tratar o estresse ou tratar um sintoma do estresse com um antidepressivo ou um ansiolítico, que é algo que a gente está vendo muito hoje. Aumentou muito hoje a prescrição de antidepressivos como fluoxetina aqui no Brasil. As últimas reportagens apontam que o consumo está sendo assim quase que desenfreado. E é uma tentativa eu acho que isso foi até banalizado, porque isso é uma tentativa da gente tratar um sintoma com uma medicação, mas a gente não vai estar tratando a causa daquilo. Então, por isso, é aí que essas práticas integrativas elas vão ajudar bastante. Primeira coisa, eu vou me preocupar com o que é essencial. Não vou me preocupar com pequenas coisas que não são importantes. Isso faz uma diferença enorme. E quem que pode ajudar aí a gente a conseguir fazer isso? Então, uma terapia, um coach também pode ajudar a organizar a sua vida, organizar a semana, a ajudar você a estabelecer prioridades em que você vai conseguir direcionar a sua energia para o que é essencial e não se preocupar com essas pequenas coisas. Outras coisas que ajudam muito em relação à ansiedade, por exemplo, e à insônia, a uma melhor qualidade do sono. A yoga e a meditação, que é algo que eu sempre falo aqui também, que eu gosto muito e existem muitos benefícios comprovados em relação à meditação e ao yoga, não só em relação à ansiedade, mas também no controle de todo o metabolismo. O Theta Healing também é uma ótima terapia, é uma prática que eu já fiz também, que eu posso atestar que realmente é muito bom. O Mindfulness, o Reiki, a constelação familiar. Então são todas técnicas e terapias novas e algumas mais antigas também, que nos ajudam a tratar todas essas questões internas e a nos organizar e a conseguir lidar com essa vida acelerada que a gente tem hoje e a lidar melhor com isso. Bom, outra coisa que também está muito, que influencia muito, né, como eu disse que também é um fator estressante, é uma dieta desequilibrada. Então, a gente ter uma alimentação saudável, com menos aditivos, com menos corante, com menos produtos industrializados e sintéticos, uma alimentação mais orgânica, tudo isso também influencia a ter uma vida mais saudável e a ter um melhor controle do estresse, a diminuir, né, essa ação deletéria do estresse no nosso organismo. A gente diminui tirando mais um fator estressante. A atividade física também é essencial, libera endorfina, libera dopamina, libera vários neurotransmissores relacionados ao bem-estar.
e que também nos ajudam a ter uma melhor capacidade física e a também ter uma melhor reação a tudo isso, a todos esses estressores que a gente está submetido. Mas é claro que assim, o exercício físico que não exceda a sua capacidade física, que esteja de acordo com o que você consegue fazer, porque o exercício físico extenuante também vai ser um fator estressante para o seu organismo. A acupuntura também é uma outra técnica que pode ajudar tanto no manejo da dor quanto relacionado ao estresse. A aromaterapia com os óleos essenciais também ajuda muito. Os óleos essenciais, eles são muito antigos, eles são milenares, são lá da época de Jesus. Os antigos já usavam os óleos essenciais. Eles têm várias propriedades terapêuticas, não só relacionadas ao estresse e ao sono, mas também várias outras propriedades em que eles também podem ser usados. E não é moda, é uma coisa que já existia muito antes, mas que agora as pessoas estão começando a resgatar todo esse conhecimento e se utilizar dele também. E a gente tem também vários nutrientes através da suplementação que podem ajudar muito também. Então, magnésio, a vitamina B3, a vitamina B5. Tem algumas formulações que são muito boas também. Tem também uma classe de medicamentos que são conhecidas como adaptógenos. Eles foram pela primeira vez descritos lá pela medicina chinesa e indiana. E eles são muito usados lá no Oriente. Então são substâncias que se adaptam ao nosso organismo da forma como a gente precisa. Então se a gente está num período de muito estresse, a gente precisa reduzir o estresse, ele vai se adaptar, ele vai promover uma resposta adaptativa, por isso ele é conhecido como adaptógeno. Então a gente tem a ashwagandha, a rhodiola, o relora. Tem várias outras também associadas e que são muito boas também, muito legal. Bom, então é isso, eu espero que vocês gostem. Esse vídeo foi para dar uma introduçãozinha, dizer um pouquinho sobre o estresse, sobre como isso repercute no nosso organismo. Depois em outros vídeos a gente vai detalhando um pouquinho mais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários, se tiver alguma sugestão de tema. E se você gostar, também curta e se inscreve aqui no canal. E compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que vocês gostariam que também cheguem essas informações. É isso? Então tchau, um beijo e até logo!